Boa noite, meus irmãos. Jesus, mestre e companheiro de todas as horas, nós que agradecemos por mais essa oportunidade de aqui estarmos no Seara. Agradecemos o concurso dos teus mensageiros benditos que vêm em nosso auxílio. Rogamos, divino amigo, que possas tuas bênçãos em amor, paz e luz se fazer sobre toda a humanidade, alcançando o coração de todos os homens encarnados e desencarnados, auxiliando a humanidade a dar um passo avante na era da paz, na era da regeneração. Rogamos, divino amigo, aclara o nosso entendimento, nos fortaleça para que nos tornemos terreno fértil, para que a tua mensagem bendita possa em nós germinar, crescer e frutificar, dando frutos de amor, de caridade, de perdão, de humildade, de todas as virtudes que hão de nos conduzir à condição de servos, trabalhadores de tua seara bendita. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e seguindo os passos de Hippolyte Lyon, que é o Allan Kardec, eminente professor, nós vamos fazer a introdução do Evangelho, tal qual Allan Kardec colocou. Ele colocou essa introdução em 3 partes, que era o objetivo da obra, a autoridade da doutrina espírita e notícias históricas, que é para nós compreendermos a Palestina, Israel daquela época. Então, o Kardec traz essas informações para quando começarmos a estudar os ensinamentos do Cristo, tenhamos isso em mente para melhor compreendermos as lições do Evangelho. Ele começa colocando que podemos dividir as matérias contidas no Evangelho em 5 partes. Os atos comuns da vida de Jesus, os milagres realizados pelo Mestre, as predições daquilo que viria a acontecer no futuro e aquelas palavras que foram tomadas pela Igreja como fundamentos de seus dogmas. E o 5º, o ensino moral. Kardec, na sua lucidez, nos fala que os primeiros 4, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, aquilo que foi tomado como dogma, sempre gerou extrema discussão. Cada um procurando se dizer dono da verdade. E muitas dessas lutas, muitas dessas fragmentações aconteceram na mesma religião, às vezes entre irmãos da mesma família. E ele muito lucidamente nos fala, só um é inatacável: o ensino moral do Cristo. Mesmo aqueles que não são cristãos, mesmo aqueles que dizem não acreditar em Deus, não contestam os ensinamentos ético-morais do Cristo, de ser justo, de ser bom, de ter compaixão para com o semelhante. Então, esses ensinamentos morais são inatacáveis. E o que Kardec fez? Não entrou em nenhum desses 4 que criam problema. Qual um problema? Por exemplo, o que aconteceu com Jesus dos 12 anos aos 30 anos? Nós já ouvimos as coisas mais diversas, até que ele foi abduzido por um anoticeiro. Tem.
E as discussões muitas vezes se fazem tão ferrenhas que gera, a partir disso, inimigos ferrenhos. A mesma coisa dos milagres. Como que fez esse milagre? Como é que esse milagre aconteceu? Como é que Jesus andou sobre as águas? Teve um que explicou que Jesus, com o pensamento dele, fez unir as partículas dos sais da água, elas se condensaram, ela ficou semissólida e ele conseguiu andar. Sendo que o mar da Galileia é água doce, tem saltinho. Então, isso criou muita divergência. Kardec fugiu dessa armadilha. Não é isso o mais importante. Jesus teve ou não irmãos depois? Maria teve ou não outros filhos? O corpo de Jesus era um corpo fluídico ou era um corpo de carne e osso como o nosso? Isso é mais importante do que a parte moral? Porque às vezes nós vamos ter conhecimento sobre essas partes sem mudar moralmente. Ou seja, daqui a pouco a Terra entra no mundo de regeneração e nós seremos degradados para mundos primitivos de novo. Por quê? Porque sabemos explicar como é que Jesus andou sobre as águas, como é que ele fez os milagres, mas não sabemos amar o próximo. Ou como diz o Haroldo Dutra Dias, o difícil não é multiplicar pães e peixes. O difícil é repartir o pão e o peixe. Isso aqui é difícil. Multiplicar não é tão difícil. Daí porque Jesus nos fala que fazer o que ele fez, nós podemos fazer e fazer mais. Mais do que ele fez. Daí nós temos que ter cuidado com aqueles que multiplicam pães e peixes sem mudarem o seu interior. Porque senão nós vamos nos deixar levar por efeitos materiais e às vezes estamos entrando em armadilha. Já a parte moral é intocável. Irmão Sérgio? O esclarecimento de Kardec é justamente para evitar o crescimento, de seitas até dentro da própria doutrina. Porque se nós formos entrar por essa questão, se Jesus, dos 12 ao 30, o que ele fez, se ele trabalhava ou não trabalhava, e a questão dos milagres, como é que eram feitos, se não eram, e isso não irá nos mudar. Por quê? Porque feitos os milagres, até hoje nós encontramos quem fala que os milagres do Cristo são meras fábulas, fantasias. Não importa. Quantas pessoas ainda, em relação às coisas cotidianas, o homem foi à lua. Eu mesmo conheci um que falava que de jeito nenhum. Teve um que ele dá conta, que se fosse na lua, São Jorge teria tirado o homem de lá. Quer dizer, essas questões, cada um tem direito de ficar. Agora, as questões morais, não. A moral do Cristo é a moral da redenção de nós mesmos. Nós podemos todos passar uma existência sem saber nada de física quântica. Isso não vai nos atrapalhar em nada a nossa evolução se nós aplicarmos na nossa vida os ensinos morais do Cristo. Os Espíritos nos falam que em matéria de ciência, na vida espiritual, o aprendizado é extremamente acelerado em relação aqui à Terra. Se nós cursamos uma faculdade em 5 anos, o mesmo aprendizado se adquire na vida espiritual em muito menor tempo. Mesmo porque essa equivalência de tempo a gente nem sabe como se dá. Nós vemos espíritos falando que logo isso acontecerá, e o logo demorou 200 anos. Ou seja, 200 anos para eles, para a vida espiritual, é logo, é breve. Para nós, é uma longevidade enorme. Isso não acontece com os ensinos morais do Cristo. O tanto que, mesmo as pessoas que são descrentes na religiosidade, falam que o Cristo é o maior pedagogo, é o maior psicólogo da humanidade, é o que traz o maior consenso para a união social dos povos. Isso tudo nós encontramos na boca de quem sequer acredita em Deus.
Por quê? Porque essa é a mensagem mesmo. Se os povos aplicassem os ensinos morais do Cristo, a humanidade seria outra. Nos povos, assim entendido, nós. Se nós aplicarmos os ensinos do Cristo, nós mudamos a humanidade a partir de nós mesmos, primeiro. Segundo, dentro do nosso próprio lar. Porque os ensinos morais, eles se dão pelo exemplo. Eu só falo que eu creio efetivamente nos ensinos morais do Cristo se eu me esforço para aplicá-los. Não são palavras, são atos. Por isso que Kardec fala, vamos nos atentarmos para os ensinos morais do Cristo. Porque as demais coisas vão se esclarecendo, vão nos dando suporte para caminhar para frente. Mas o verdadeiro acelerador da nossa evolução é a aplicação dos ensinos do Cristo em nós mesmos. Então nós vamos ver 2 tópicos dessa introdução com relação ao objetivo da obra, que nós vimos que é o estudo da moral do Cristo. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si sós são ininteligíveis, ou seja, incompreensíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente e como todos mais tarde, ainda melhor, o reconhecerão. Kardec, com a orientação dos Espíritos, ele, quando foi nos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, tinha a preocupação de elucidar as parábolas, as alegorias que Jesus falava, de forma que pudesse ser usado por qualquer religião, não só pelos espíritas. Por quê? Nós somos cristãos espíritas. Primeiro cristãos, aliás, teístas, cristãos e espíritas. Porque os ensinamentos do Espiritismo só tem fundamentação na moral do Cristo. Certa vez, conversando com uma determinada pessoa com relação à mediunidade, comunicação com os espíritos. A mediunidade, ela tem que ser com Jesus. Por quê? Porque intercâmbio com os espíritos, as penitenciárias estão cheias, os manicômios estão cheios, os hospitais estão cheios de doenças, muitas vezes, que não se consegue detectar o seu fator causal. Então, não quer dizer contato com os espíritos, porque contato com os espíritos em todas as épocas da humanidade aconteceram. Então, Kardec tem a preocupação de trazer a elucidação dos ensinamentos do Cristo de forma que seja compreensível por todos nós e que possa ser usado por qualquer um, por qualquer religião, para entendermos. Porque naquela época foi necessário que Jesus falasse dessa forma. É igual alguém perguntar assim: por que nós damos para a criança uma papinha que é uma coisa horrorosa? Eu não sei nem como é que a criança come aquilo. Por que nós não damos para ela uma feijoada bem gostosa? Por quê? Nós damos papinha e não damos feijoada? Porque ela não está preparada para comer feijoada. A alimentação da criança tem que ser compatível com a criança. Então, naquela época, era necessário que fosse de uma forma alegórica, por parábolas, algumas partes. Porque sobre humildade e caridade é claro no Evangelho. As mensagens são muito claras no Evangelho, de humildade e caridade. As outras eram necessárias
que houvesse o avanço do conhecimento humano para que se fossem elucidadas. Porque Jesus não falava para corpos, recordemos, passa céu, terras e mares, mas as minhas palavras não passarão. Essa geração não passará, até tudo que esteja na lei seja completamente realizado. Todas as gerações que tiveram próximo a Jesus morreram, desencarnaram. Vocês conhecem algum que está até hoje? Nenhum. Então Jesus estava falando para corpos? Falando para espíritos imortais. E agora é chegado esse momento de esclarecimento, e o Espiritismo vem nos trazer esse esclarecimento das máximas do Cristo. Certo? Como Kardec fala, o Espiritismo ele não vem mudar em nada a moral dos ensinos do Cristo. Em nada. O Espiritismo, se nós olharmos todos os esclarecimentos, está reiterando todos os ensinos morais do Cristo. A chave para entender alguns que os Espíritos vêm nos trazer. Porque muita coisa dentro do cristianismo, nós, até pelo estudo histórico, sabemos que foi deturpado. Alguém vê em qualquer ensino de Jesus base para ter sido criada a Inquisição? Para ter sido feitas cruzadas? De ir lá dizimar uma cidade toda porque eles não eram cristãos. Qual o ensino do Cristo está determinando isso? Isso é uma deturpação feita pelos homens. Nós vamos tirar a vida de quem não é cristão. Onde que Jesus falou isso? Isso foi feito pelos homens, mas não pela doutrina do Cristo. O Espiritismo, os Espíritos vieram esclarecer justamente isso. Não vamos deturpar os ensinos do Cristo, que não adianta. Nós que temos oportunidade, dentro da doutrina espírita, entrar em contato com os espíritos desencarnados nas reuniões mediúnicas, nós já presenciamos muito esta questão. Ou seja, espíritos iguais a nós mesmos que se manifestam dizendo do erro que cometeram. Nessa casa nós tivemos a oportunidade dos espíritos nos darem essa instrução através de 3 comunicações. Espíritos que aqui manifestaram como sofredores. Um teria pertencido à religião judaica, outro pertencido ao Islã, aos muçulmanos, e outro pertencido aos católicos, catolicismo. Dessas 3 manifestaram falando que seguiram os ritos da sua religião. Todos os ritos, todas as formas exteriores eles cumpriram e acharam que alcançariam o céu. Todos os 3 chegaram com a surpresa de estarem em uma situação sofredora na vida espiritual. Todos eles foram consolados por espíritos que também tiveram essa mesma religião na terra. Aquele que era judeu, ele foi consolado por um espírito iluminado que seguiu a religião judaica na terra. O muçulmano, ele recebeu o consolo de um espírito iluminado que seguiu a religião do Islã muçulmana aqui. No catolicismo, idem. E no catolicismo tem um detalhe: o que estava em situação sofredora, ele era de uma hierarquia superior na igreja, pelo que ele falou. E aquele que veio consolar iluminado tinha sido o discípulo dele. E o discípulo disse: eu fiz aquilo que você pregava. Então, não é a religião, é o que nós fazemos da religião. Todas as religiões têm aqueles que se iluminaram dentro dessa religião. Nós temos santos, espíritos que se tornaram santos antes da chegada do Cristo. Pelos que nos é esclarecido pela espiritualidade, o diretor espiritual do Brasil é Ismael. Ismael é muito anterior a Cristo. Se tornou anjo mesmo antes da vinda do Cristo. Então, é o que nós fazemos nos ensinos morais do Cristo. Então, esse é o alerta que Kardec fala da chave que o Espiritismo nos traz.
Ou seja, não adianta se dizer espírita. Se nós não fizermos os ensinos do Cristo, nós chegaremos à espiritualidade com situação triste. Terceiro tópico aqui, o objetivo da obra. Ora, queimassem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, indestrutível, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descedentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la. Haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Esse fato aconteceu em Barcelona, na Espanha, quando chegaram os livros de Kardec, fizeram fogueira com eles, destruíram todos os livros. Mas a fonte não é Kardec, a fonte são os espíritos, e por enquanto ninguém consegue destruir espírito com fogo. Então Kardec ainda pergunta, porque na França já havia uma compreensão maior com os direitos de liberdade. Então Kardec poderia mover uma ação contra o governo espanhol para ser ressarcido, porque aquela obra foi paga para poder ser feita, eles não poderiam destruir. E os espíritos falaram com ele que não fizesse nada, que aquilo foi na verdade uma grande divulgação do espiritismo. Como eles queimaram, muita gente quis saber. Você quer colocar todo mundo aqui alvoroçado e falar o seguinte: gente, está proibido ver esse filme, vai todo mundo para casa ver o filme, todo mundo vai ver o filme. O que está proibido? Isso é uma forma de aguçar. Como queimaram, as pessoas queriam saber por que foi queimado, e a partir daí muitos se converteram ao espiritismo. Porque você pode queimar os livros, mas você não queima a fonte, que são os espíritos. Em relação a isso, até mesmo as questões das perseguições gratuitas, né? Por exemplo, Chico Xavier, ele sofreu muita perseguição gratuita, já que, pelo que se tem notícia, o Chico não tem ofendido com a sua crença ninguém. Não é conhecimento de ninguém que o Chico tenha ofendido alguém pelo exercício da sua crença. E foi muito perseguido por isso, né? Quem teve a oportunidade de ver o filme. Mas o Emmanuel falou com ele: Chico, se você está levando pedrada, continue andando. Um dia a sua caminhada está tão à frente que quem está com a pedra na mão não consegue te acertar. Você consegue acertar 10 metros, 15 metros, 20, 300 metros, você já não acerta mais. Então, se você parar para tentar conversar com quem está te jogando pedra, ele continua jogando pedra. Continue andando. Uma hora, cessa. Então, esses são os ensinamentos dos espíritos. Tudo a seu tempo. Para os primeiros espíritas, foram necessários espíritos iluminados, para aguentar a perseguição. Hoje até eu posso ser espírita, ninguém me persegue, então eu declaro todo mundo que eu sou espírita. Espírito inferior hoje pode ser espírita, porque não tem perseguição, pode falar à vontade. Era até engraçado, que eu nasci em família espírita, então na minha época de escola, todo mundo sabia que eu era espírita. Eu estava no 2º grau, chegou uma amiga minha: ô Júlio, você é espírita? Sou. Então deixa eu te contar meu sonho. E me contou o sonho todo, escutei. Até parou. O que você acha? Acha do quê? Do meu sonho? Acho nada. Pô, mas você não é espírita? Pô, eu sou. Espírita não devia de sonho, não. Eu nem tenho ideia do seu sonho. As ideias que as pessoas têm. E isso, todo mundo fica me perguntando. A questão da crença nos espíritos, até quem zomba, quando chega a hora do aperto, vem atrás. Já tem casos de pessoas que zombavam, e teve a infelicidade de ter um obsessor.
Na hora que o obsessor apertou, correu, o que eu faço? É claro que eu não perguntei, né? Mas você acredita agora? Eu não sou evoluído não, mas é por conta dos espíritos da casa, né? Não, se eu cá, foi e melhorou. Tem um palestrante espírita que ele conta de um amigo dele, também médico, ele é palestrante espírita e professor de medicina, Décio Idioli, eu sempre confundo o sobrenome dele. Então, um amigo dele, também professor, sofreu um acidente e, coincidentemente, ele, Décio, prestando assistência dentro da ambulância. Aí, numa situação ruim, ele falou: Décio, você acredita nisso tudo que você fala mesmo? Vida espiritual, espírito? Eu falei: se não acreditar, você não falava. Você tem certeza disso mesmo? Certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma de que isso tudo é real. Então fala o seguinte: vamos fazer aqui uma prece, e caso você esteja com a verdade e eu errado, ele era materialista ateu, eu já começo a me preparar. Aí ele fala assim: na hora do aperto, todo mundo deixa de ser ateu, né? E fez a prece, ele falou também, fez a prece com toda, e o amigo sobreviveu. Mas é essa a questão, não vamos preocupar não, tudo é seu tempo. Se é verdade, não importa o que queiram apagar, é verdade. É verdade, não é a vontade do homem que muda. Quanto tempo o homem quis que a Terra fosse o centro do universo? E algum dia a Terra foi o centro do universo? Apesar da vontade dos homens? Não. Um dia a verdade vem. Hoje nós sabemos que nós somos um planetinha, num sistemazinho, numa galáxiazinha. Já perdemos toda essa centralidade no universo. A verdade vem. Segundo tópico: autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua propagação rápida. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Então Kardec racionalmente quer nos demonstrar por que a autoridade, a veracidade da doutrina. Kardec recebia cerca de 1000 comunicações de centros espíritas por toda a Europa. E ele analisava essas mensagens para ver o fundo moral das mensagens e se elas eram concordantes umas com as outras. O que acontece se nós pegarmos alguém, ainda que ele esteja bem intencionado, como portador da verdade? Ele é que é o portador da verdade. Então ele vai difundir essa verdade para toda a humanidade. Vai chegar lá a partir de um único homem? E a pergunta: e se ele morrer, acabou a chance da verdade chegar a todo mundo? Será que Deus faria isso? Não é muito mais lógico que se manifeste em vários lugares, por vários médiuns, que se desconhecem uns aos outros e que o conceito central é concordante em várias comunicações? Não é muito mais lógico? Porque se é a verdade, ela não vai aparecer só para um. Ela vai brilhar em toda parte, para aqueles que são sinceros. Ao contrário do que a gente pensa, porque não existem várias verdades, que a gente escuta falar, né? A verdade da ciência é diferente da verdade da filosofia, que é diferente da realidade da religião. Não, a verdade é única. Como nos fala Emmanuel, o cientista que está pesquisando com sinceridade o átomo, está estudando Deus.
Se ele for sincero, está procurando a verdade, ele está estudando. Porque a lei natural é lei de Deus, seja na matéria, como nos fala Emmanuel. O sábio estuda a presença de Deus na matéria. O homem de bem estuda a presença de Deus na lei moral. Mas é a mesma coisa, não tem distinção. Então Kardec racionalmente nos mostra que, se for uma verdade, vai aparecer em várias partes, através de vários médios e com uma concordância universal. Sérgio? Essa proposição, né, de Kardec, da universalidade das respostas, foi o que dá a base para a doutrina espírita ser atualmente, né, firme naquilo que foi escrito há mais de 150 anos. Porque Kardec, ele não baseou na pessoa dele a doutrina espírita, ele não baseou a doutrina nas respostas de um único médium, de um único espírito. Ele mandava a mesma pergunta para vários médiums. Na época de 1850, até 1857. Né? Kardec publicou o Livro dos Espíritos em 1857. Um pouco antes ele começou os estudos. Não tinha internet. O único meio de comunicação era carta, correio. Ele mandava por carta para os diversos médiuns, diversos centros, a mesma pergunta. E esperava a resposta de 10 médiuns diferentes. Se as respostas dadas foram com o mesmo cunho moral, no mesmo sentido, ou seja, aquilo era real. Aquilo não era um médium. Um médium não estava sabendo o que o outro recebeu a pergunta. Então, se 10, 15 espíritos iluminados respondem a mesma coisa, isso que é a universalidade da resposta. É isso que Kardec fez. Para que não ficasse baseado na decisão de um único médium, de um único espírito. Portanto, para que os espíritos falam, quando Kardec pergunta por que em determinadas perguntas espíritos respondem de forma diferente. Aí o espírito que mais respondeu, né, dentro do livro dos espíritos, que é o espírito de São Luís, fala em virtude dos diferentes graus de adiantamento. Cada espírito responde segundo o grau de adiantamento. Então, por isso que tem que ser criterioso na resposta. Não é psicografou, o espírito respondeu, que aquilo é verdade. Aquilo é a resposta de um espírito. Eu nem sei a evolução desse espírito. Então, nós temos que sempre procurarmos ver se o conteúdo das respostas dos espíritos é condizente com a doutrina do Cristo. É condizente com a resposta da maioria dos espíritos dada por diversos médiuns. Não é receber a primeira mensagem e achar que aquilo é verdade. Hoje nós vamos ficando por aqui. Na próxima nós damos continuidade com as notícias históricas, que aí a gente vai fazer uma viagem para Judéia de 2000 anos atrás. E aí a gente vai poder entender melhor como que Jesus, como esse mestre divino, utilizava coisas tão simples para deixar ensinamentos de vida eterna. Por quê? Qual que é a diferença da gentileza, da compaixão, da gratidão de 2000 anos atrás para cá? Tem diferença? Só que os conhecimentos mudaram um bocado. Pensa bem se a gente levasse a internet para 2000 anos atrás. Seríamos feiticeiros. Queimados. Melhor não levar não, né? Melhor não levar não. Então, já na parte moral, completamente diferente. É por isso
que para nos tornarmos cidadãos do universo, precisamos evoluir, acima de tudo, moralmente. Que Jesus nos abençoe.